Hoje é dia de resenha, muito pertinente, mas eu vou tentar explicar o porquê que eu estou revisitando esse danadinho aqui, que é o Cedrat Boisé de Mancera. Ele já foi um dos sérios candidatos a se tornar o meu primeiro perfume de nicho. Hoje em dia eu já nem considero mais ter ele na coleção, mas pode ser que por conta dessa minha mudança de perspectiva nele e de uma muito possível reformulação, você aí de casa pode acabar gostando mais ainda desse carinha. Vamos rodar a vinheta e bora lá pro vídeo. Tá querendo comprar um perfume importado, mas quer testar bem antes, quer ir preparado e não comprá-lo completamente às cegas, ou então você já tem a fragrância e quer levar muqueado em algum lugar para não ter que carregar o frasco para lá e para cá? Tem a SG Importados, parceira aqui do canal, que tem um vasto portfólio das fragrâncias importadas suas favoritas ou de suas futuras compras, tanto perfumes importados masculinos quanto femininos. Acesse lá o site sgimportados.com.br, bota o cupomzinho perfumorista que vai te dar 10% de desconto e não converte nada, que eu não ganho nada para esse cupomzinho não, tá? Isso é um benefício exclusivamente para vocês. Muito bem, quando foi, acho que 2022, eu estava em busca do meu primeiro perfume de nicho. E eu já havia decidido que seria ou Montale ou Mancera, porque eles são mais em conta, são fragrâncias geralmente que oferecem um bom equilíbrio entre exclusividade, desafio e usabilidade. Então eu já tinha estabelecido de que Mancera ou Montale seriam as minhas primeiras opções. E eu já tinha conhecimento de algumas fragrâncias da casa, principalmente o Cedrat Boisé, que eu já até tinha feito uma resenha completa usando o decante de uma empresa lá que não existe mais. Dessa vez aqui eu estou fazendo com o decante da SG Importados. E eu realmente pedi para eles me enviarem o decante para ver se eu havia mudado de ideia e se eu incluiria o Cedrat Boisé na minha coleção. Quando eu conheci o Cedrat Boisé, eu achei ele um perfume incrível. Ele tinha uma vibe do Aventus, bem perceptível. Uma fragrância bem cítrica, verdinha, com um toque frutado, levemente adocicado e uma base amadeirada e mais esfumaçada com bastante couro. Era um perfume já um pouco agressivo na saída e na secagem e que tinha muito mais similaridade com o Aventus. Era muito mais óbvio a sua, como é que eu posso dizer assim, referência olfativa do que qualquer outra coisa. Eram perfumes que estavam mais próximos uns dos outros, ainda que o Cedrat Boisé tivesse características próprias muito distintas, como o acorde frutado, apesar de ter notas cítricas e notas frutadas. A groselha negra junto com o amadeirado mais esfumaçado da base faziam a referência direta ali ao Aventus, mas as notas frutadinhas do Cedrat Boisé entregavam um DNA próximo e, bom, para algumas pessoas por ter uma certa diferença, os perfumes são completamente diferentes, e para outras pessoas ter uma certa similaridade, os perfumes são virtualmente iguais, né? Eu não entendo, às vezes a capacidade de interpretação das pessoas é um negócio muito doido, né? Se você pega algo 1% diferente, não, é completamente, totalmente diferente, não consigo traçar nenhuma similaridade. É que nem nós e os chimpanzés, né? Não, são animais totalmente diferentes, não tem nada parecido entre eles, né? Enfim. E aí eu até estava convicto de que eu compraria o Cedrat Boisé, ele seria meu primeiro perfume de nicho. Só que aí eu conheci o Black Vanilla e fiquei apaixonado. Na minha lista final era entre o Hindu Kush e o Cedrat Boisé, até que eu experimentei o Black Vanilla, né, no final das contas, e ele nem estava na minha lista e eu acabei pegando o Black Vanilla. Que hoje é bem provável que eu acabe desapegando, porque o perfume não dialoga nem mais um pouquinho comigo, né? É muito curioso isso daí. Tem um carinho especial com ele por ter sido meu primeiro perfume de nicho, mas, né, eu acho que vale muito mais. Seria contra a minha
filosofia manter ele no meu portfólio, sendo que não é um perfume que entrega nada do que eu estava procurando. E aí passou o tempo, eu ainda fiquei com o Cedrat Boisé na cabeça, mas começaram a surgir boatos a respeito de uma reformulação dele, de que o perfume estaria bem diferente, mais diluído, com uma performance bem inferior do que era antigamente. E aí quando ele chegou lá na CG Importados, eu decidi pegar ele pra mim. E pra minha surpresa foi que realmente o perfume havia passado por uma reformulação que não foi assim, digamos, dita pra absolutamente ninguém. O perfume não tá ruim, na verdade ele tá mais agradável, mais fácil. Ele se tornou uma fragrância mais frutada, um pouco menos cítrica, mais doce e cremosa, dando mais espaço pro combo frutado e pra nota de baunilha brilhar. Enquanto na versão tradicional você tinha mais cítricos com a groselha negra e as notas frutadas atuando como um suporte para esses cítricos e uma base mais amadeirada e esfumaçada com cedro e couro, sem a presença da baunilha. O novo Cedrat Boisé é muito gostoso, muito agradável. Ele não oferece virtualmente nenhum desafio para quem está querendo um perfume. É uma fragrância fresca, versátil, que pode ser utilizado no dia a dia com muito mais agradabilidade, só que em troco de um pouco de performance e também de, digamos assim, construção. É muito doido porque agora ele se parece menos ainda com o Aventus e ele se parece mais com o Intense Cedrat Boisé. A gente teve o lançamento do Intense Cedrat Boisé no meio do caminho e o Intense Cedrat Boisé não se parecia nada com o Cedrat Boisé. A gente cheirava assim, ele realmente era muito distante, um perfume com bastante couro e bastante notas frutadas e um doce bem cremoso. Era uma fragrância bem mais, bom, de fato, intenso, só que ele era um intenso diferente. Atualmente faz muito mais sentido porque o Intense Cedrat Boisé parece muito mais com o Cedrat Boisé tradicional e vice-versa, e realmente parece que o Intense é uma versão mais intensa, mais pesada, com mais foco nas notas ambaradas do que nessa versão aqui, que ainda preserva algumas características da versão tradicional, onde é possível sentir um amadeirado um pouco mais esfumaçado, mas menos presente, e as notas cítricas ainda coroando o perfume de certa forma. Enfim, vamos entrar na pirâmide olfativa, explico melhor ainda o cheiro desse danadinho que está sequinho, esturricado. Sequei aqui o decante de 5 ml, né, enquanto testava, não deu. Ainda assim, é para vocês verem que, mesmo eu não querendo mais comprar ele, é um perfume muito gostoso e que pode ser que você goste. Cedrat Boisé de Mancera é um perfume importado de nicho, na minha opinião masculino, não é compartilhável, mas essa versão nova aqui dá até para talvez esboçar um pouquinho. Uma fragrância cítrica. Ele tem no topo limão siciliano, groselha negra, bergamota e notas especiadas. A pirâmide olfativa, apesar da reformulação, a pirâmide olfativa não apresentou mudanças, né? A última borrifada. E foi mesmo. E eu quase errei a última borrifada. Quando você borrifa ele, vem já a referência ao Cedrat Boisé como a gente conhecia, como eu conheci. Mais cítrico, com bastante groselha negra e as notas frutadas dando uma adoçada. A saída é o ponto onde o Cedrat Boisé se parece mais com o Aventus. Porém, nessa nova versão, você sente um dulçor mais intensificado e as notas amadeiradas e esfumaçadas demoram mais tempo para aparecer. A adstringência reduzida, o cítrico mais atenuado aqui nessa versão, vão distanciar ainda mais do Aventus. Ainda que essa versão se pareça, aliás, ainda que a saída dessa nova versão se pareça bem com o Aventus. É como se o Cedrat Boisé, na sua formulação original, de 0 a 10, se parecia uma nota 7 com o Aventus, e essa nova versão se parece uma nota 5. Ainda se parece, mas é menos do que quando comparado à outra versão. As notas especiadas aqui fazem só papel de coadjuvante, não tem nada ardidinho, nada assim, que você realmente vá perceber nesse sentido. Esse limão siciliano e a groselha negra, elas permanecem no perfume por um bom tempo. E a groselha negra é a principal responsável por trazer essa similaridade com o Aventus nessa nova versão, porque ela ainda traz aquela coisa de fruta verde que não amadureceu, só que enquanto a gente tem lá no Aventus o abacaxi com algumas notas cítricas, aqui você tem notas cítricas mesmo com um acorde frutado. Essa groselha negra atua como um suporte para os cítricos no começo, mas depois torna um suporte para as notas frutadas, e você tem ali como principal acorde no perfume a combinação de frutas,
é tipo um tutti-frutti, onde você não consegue apontar que fruta que é. Apesar de ser também um acorde de notas frutadas, é diferente do erva pura, né? Com uma pincelada cítrica do limão siciliano e esse verdinho, fruta que não amadureceu no fundo da groselha negra. No coração tem notas frutadas, folha de patchouli e jasmim aquático. Esse jasmim aquático, folha de patchouli também eu particularmente não sinto nada. O que se destaca aqui é a nota de coração, que atua realmente como uma nota de coração, é o coração do perfume. De cara você sente notas de frutas na secagem, ela domina a fragrância, empurrando a parte cítrica lá para cima e fazendo com que a groselha negra fique ali um pouco mais para baixo, parecendo que essas frutas são frutas que não amadureceram ainda, só que com muito menos presença da groselha e do limão no caso. Acontece algo parecido com o Cedrat Boisé tradicional, onde você tem mais cítricos e as frutas meio que se misturam com esses cítricos e você tem ali a groselha negra ainda reforçando essa característica mais verdinha, mas muito palatável. Aqui é mais fruta ainda, mais doce e mais cremoso. No fundo tem cedro, couro, sândalo, baunilha, musk branco e musgo. Aqui no fundo do perfume, antigamente era a combinação de cedro e couro que dava uma base um pouco mais áspera, um pouco mais agressiva e bem masculina para o perfume, fazendo uma referência direta com o Aventus, justamente por ter uma base mais agressiva também, mais áspera, né, amadeirada e bem esfumaçada. O Cedrat Boisé também tinha uma certa intensidade de fumaça, né, no perfume, agora é bem mais diminuto. Esse amadeirado esfumaçado não aparece de imediato, ele vai aparecer um pouco mais na secagem. Tem um certo momento ali onde o perfume até ganha uma boa dose de madeiras e fumaça, mas à medida que seca, você vai dando muito mais lugar para a baunilha, que vai atuar como uma base ali para o combro, para o acorde frutado. E aí você sente um amadeiradinho esfumaçado ali no fundo do perfume, que até puxa um pouco mais para o lado do couro, né? Fazendo referência direta ao Intense Cedrat Boisé. Então é isso, o Cedrat Boisé ele vai abrir frutado, mais cítrico, com a groselha negra meio verdinha, já com uma certa doçura e cremosidade. À medida que ele vai secando, ele vai se tornando mais frutado ainda, menos cítrico. A groselha negra faz uma base para o acorde frutado e você começa a sentir a baunilha e as madeiras no fundo do perfume ganhando mais força. Até que num determinado momento a baunilha ganha mais força ainda e joga esse amadeirado mais para baixo, que ganha contornos mais coriáceos. E ele permanece assim até o final. Em termos de performance, eu senti também que o Cedrat Boisé deu uma decaída. Antes ele projetava de forma intensa e tinha grande fixação. Agora fixa em torno de 8 horas, o que não é ruim, mas comparado ao que era antigamente, né, é uma performance inferior, com uma projeção moderada e intensa ali de pelo menos 2 horas. Ainda é um perfume com uma boa potência, uma boa performance, né, no geral. Isso até agrega um pouco mais a versatilidade, porque ele se tornou um perfume mais adocicado, como vocês puderam ver ali, é uma nota 4, né? Ou seja, é bem mais doce. Ele se tornou mais doce, mas menos intenso, fazendo com que ele seja ainda bem versátil, né? É um perfume bastante agradável. Acho que a única coisa que desponta nele é o acorde frutado, mas eu acho que nem dá para levar isso em consideração realmente, né? E eu ainda acho ele um perfume masculino. Mulherada ainda dá pra testar um pouquinho. Vê aí se vocês conseguem utilizar. Eu sei que a versão tradicional do Cedrat Boisé não dá, mas é bem masculino mesmo. Esse aqui eu ainda acho que ele é masculino, mas talvez ali algumas mulheres consigam utilizar. Ele ainda permanece um perfume bem coringa, né? A usabilidade dele é bem alta. Você consegue usar principalmente na primavera. Ele se tornou um perfume muito mais primaveril. Mas não vai fazer feio no outono, no inverno. E nem tanto assim no verão. Talvez um dia um pouquinho mais quente você não consiga utilizá-lo da melhor forma, mas ele ainda agrega uma boa versatilidade. É um perfume que você consegue usar como uma assinatura para encontros românticos, no ambiente de trabalho, faculdade. Ele não incomoda as pessoas ao seu redor. Ele só não transmite seriedade e maturidade. Ele não é um perfume com elegância e sofisticação, mas ele não vai fazer tão feio assim a ponto de ser uma fragrância única e exclusivamente casual. Ele consegue ainda dar um bom remeleixo nisso daí e quebra um galho para ser utilizado numa balada. Ele também pode ser muito bem usado num barzinho. É um perfume bem versátil, é um excelente perfume para quem está querendo adentrar no universo da perfumaria de nicho, porque o Cedrat Boisé você consegue utilizar praticamente em todo tipo de ocasião. É um perfume coringa de nicho
para ser utilizado, é super agradável, não vai oferecer desafios, não tem notas animálicas, nada assim que vai destoar muito do que a gente tem em termos de designer, mas ele ainda tem muita qualidade. A qualidade ele não perdeu, né? Ele só foi um perfume mesmo que teve alteração na sua fragrância, na sua essência. Pelo menos do que eu pude lembrar e contestar do Cedra Boise antigo com essa nova versão, pareceu realmente ser reformulado, tá certo? E é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado aos membros do canal que assinam o Clube dos Canais, a ajuda de vocês é imprescindível para a manutenção dele, tem planos a partir de R$ 4,99, um que oferece o benefício que você está procurando, como consultoria mensal, grupo do WhatsApp, acesso antecipado e vídeos exclusivos, assim de acordo com a sua necessidade. Não deixe também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, espero que vocês tenham um excelente final de semana, um beijo a todos, fiquem com Deus e tchau! E amanhã é meu aniversário, hein?